Olá, olá, olá! Como vocês estão? Bora para mais uma aula aqui neste perfil. Muito bem! Oi, Ju! Bom, vamos lá! Hoje eu vou falar sobre como que eu sei, né, o tamanho do meu ciclo menstrual. Meu ciclo é curto, meu ciclo é longo, meu ciclo é médio, é normal. O que está acontecendo com o meu ciclo? Então vamos tentar entender um pouquinho do ciclo menstrual. Meu ciclo está normal, não está normal? O que está acontecendo? Bora lá? No método Billings, a gente aprende a identificar que uma mulher ela pode ter um ciclo curto, ela pode ter um ciclo médio normal, ou ela pode ter um ciclo longo. O que é um ciclo normal? Vamos começar pelo ciclo normal, que é o mais comum, né? A grande maioria das pessoas, né, tem esse ciclo aí. Que é o ciclo padrão, ciclo médio. Até 28 dias, 30 dias, 25 dias, por aí. O que acontece? Qual que é o básico desse ciclo? Uma mulher fértil na idade ali, né? Fértil, sem nenhum problema de saúde, né? Enfim, não tá amamentando, não tá próximo da menopausa, nada disso, ela tá ali na sua idade mais fértil. Ela vai ter ciclos normais, ciclos médios. O que significa isso? Ciclos de até 35 dias. Por que esse número? Esse número é do primeiro dia da menstruação, até o último dia antes da menstruação seguinte. Então, esse é o tamanho do ciclo menstrual. Então, o ciclo menstrual inteiro dura 28 dias, 30 dias, 25 dias, 27 dias, enfim. Não vai durar todo mês exatamente a mesma quantidade de dias, porque nós não somos máquinas, nós somos pessoas que nós temos problemas, nós temos estresse, nós temos emoções, a gente em uma época dorme mal, outra época dorme melhor, uma época nossa alimentação influencia também no ciclo menstrual. Então, ele nunca vai durar a mesma quantidade de dias. Pode ser que por um ano dure sempre cravadinho, 30 dias. Mas acontece alguma coisa, aí ele vai mudar, ele vai reduzir, vai ter ali 28 dias, vai ter 32 dias e tá tudo bem. Então, um ciclo que dure de 25 dias mais ou menos até 35 dias, a gente chama de um ciclo normal, um ciclo médio, ok? O que acontece nesse ciclo? A mulher tem a fase de menstruação. Depois da fase de menstruação, ela tem uma fase de infertilidade. Essa fase de infertilidade, que ela é variável, ela pode ser bem curtinha, pode ficar maior por algum motivo. A fase fértil, depois da fase fértil, vem uma fase que a gente chama de fase lútea. A mulher identifica o ápice, acontece a ovulação dela. Depois disso, entramos numa fase lútea, que é uma outra fase de infertilidade. Então, a mulher tem dois períodos de infertilidade, o pré-ovulatório e o pós-ovulatório. Então, uma mulher com um ciclo médio normal vai durar aí mais ou menos uns 35 dias, até 35 dias, quer dizer, de 20, 25 dias ali até no máximo 35 dias. Então, isso tudo vai acontecer a menstruação, vai ter um período de infertilidade, a fase fértil e a fase lútea, ok? Esse é o ciclo médio. E aí, quando que a gente diz que a mulher teve um ciclo curto, o que acontece? Essa fase de infertilidade, ela não acontece. A mulher, logo após a menstruação, ela já inicia a fertilidade, então ela já consegue identificar que há sinais de fertilidade ali logo a seguir a menstruação. A menstruação acabou, ela já inicia o período fértil. Como que ela consegue perceber isso? Na sua sensação, na anotação ali no gráfico, então ela consegue saber se ela está num padrão fértil ou num padrão infértil. Aí, pronto. O padrão fértil se desenvolve, ela consegue identificar o ápice e após o ápice entra a fase lútea novamente.
Então, isso é um ciclo curto, que ele vai durar aí no máximo 23, 24 dias. De uma menstruação até a próxima menstruação. Ah, aconteceu, né? Pessoa que não anota nada, tal, mas ela tem lá o aplicativo da tabelinha, né? Que eu falo tão mal aqui da tabelinha, mas ela tem um aplicativo. Aí ela viu que ela ficou menstruada 2 vezes no mesmo mês. Nossa, eu menstruei 2 vezes esse mês, tem alguma coisa errada? Não necessariamente. Um mês com 31 dias, se você ficou menstruada no comecinho do mês e no finalzinho do mês, nesse meio tempo aí, deu 23 dias, por exemplo, identificou todas essas fases, aconteceu a menstruação, aconteceu o período fértil, aconteceu a ovulação, o ápice que a gente chama, e a fase lútea com número de dias bons, não tem nada de errado. Como que a mulher sabe que tem alguma coisa que não tem nada de errado? Quando ela se conhece. Então, se ela se conhece, ela acompanha, por exemplo, com o método Billings, ela consegue saber se ela está saudável, se ela está fértil ou não, ok? Aí vamos para o terceiro ciclo, então, que é um ciclo longo. O que acontece com esse ciclo longo? Todo ciclo que dure mais do que 35 dias precisa ter uma explicação. Então, se passou de 35 dias e eu não identifiquei a minha ovulação, o meu ápice, aconteceu lá um sangramento, tive um sangramento, entrei ali numa fase de infertilidade que foi possível identificar, a gente estabeleceu o PBI, né, que é o padrão básico de infertilidade, mas a mulher não identificou o ápice. Passou, ela teve ali uns sinais de fertilidade, não identificou o ápice. O que pode acontecer? Outro sangramento e continuar nesse ciclo, sangramento, infertilidade, sangramento, infertilidade. Isso pode acontecer numa mulher que, por algum motivo de saúde, algum problema, não identifica o sintoma ápice. Qual outro caso que isso pode acontecer? Na amamentação. Isso é o mais comum, isso é o mais, o que a gente mais acompanha, aliás, né? O que eu mais atendo aqui, né? As instrutoras, a grande maioria das usuários procuram na amamentação. Por que acontece na amamentação? A fertilidade, ela tende a demorar a retornar. Por que isso? Enquanto o bebê está sugando na mamãe, está mamando, ele vai, essa sucção, esse movimento de sucção da produção do leite, ele está produzindo 2 hormônios, que é a ocitocina e a prolactina. Essa produção de hormônios ali, né, com a sucção do bebê, essa produção de hormônios faz com que os hormônios da fertilidade fiquem estagnados, fiquem dormindo, não está ativo, então a tendência é a mulher ficar ali num período de infertilidade prolongado, até um dia o cérebro resolver acordar e falar, bora trabalhar, que agora chegou a hora. Quando que isso acontece? Não dá para saber, não dá para prever. A média aí do retorno da fertilidade é quando o bebê começa a se alimentar, né? Começa a introdução alimentar. Enfim, não dá para prever. Parou de amamentar, o que é o mais esperado? Cessou a amamentação, não tá mais mamando, o bebê não tá mais mamando, aí sim a gente pode esperar, não, agora a fertilidade, né, precisa retornar. Então, se ela não retorna, se ela não volta depois da amamentação, alguma coisa errada tem. Então, por quê? Os hormônios da amamentação cessaram, né, não teve mais sucção e a fertilidade tende a retornar. Isso quando não retorna antes. Tem quantos casos de mulheres que engravidaram com um bebê tendo 2 meses, 3 meses, mesmo eles sugando loucamente, e mesmo assim a fertilidade retorna e uma gravidez pode acontecer. Então, como que eu sei que minha fertilidade voltou? Como é que eu sei se eu tô fértil, se eu não tô fértil? Como que eu sei? Aprendendo o método Billings. É possível, né? Isso aí, não tem como não falar dele, mas o método Billings você consegue se observar e saber em que fase você está e saber como que está o seu ciclo, como é que está a sua fertilidade naquele momento. Eu estou tendo ciclos férteis ou não estou tendo ciclos férteis? Qual é o tamanho do meu ciclo? É curto? É médio? Então, eu consigo saber. E aí, como eu falei, o ciclo longo, pra gente dizer que tem uma ovulação atrasada, a gente fala que quando o ciclo está
longo, essa fase de infertilidade, ela fica gigante. Ou seja, né, a fase fértil, ela demora a aparecer. A ovulação, o ápice, ele demora a aparecer. E isso, para que isso aconteça, para a gente afirme isso, precisa ter algum motivo. Então, por que a mulher não está ovulando? Tem que ter algum motivo. Ou ela está amamentando, ou ela é pós-pílula, que isso também acontece bastante. Muita gente procura a instrução do método Bines porque não quer mais usar contraceptivo hormonal e quer aprender o método e conhecer o ciclo, enfim. Como o caso de uma pergunta que eu recebi hoje, falando isso, que a pessoa quer tirar o DIU, mas quer conhecer o ciclo. Aprendendo o MOB, a mulher identifica quando a fertilidade dá as caras, efetivamente. Então, é possível identificar. Aí, o ciclo longo, ele precisa ter um motivo. Então, o que está acontecendo? Aí, eu tenho 2 casos, né? Tem 2 usuárias que estão com essa situação. Elas estão com um ciclo longo, por quê? Porque elas não conseguem identificar o ápice, já tem alguns meses. E aí, quando a gente acompanha e passou ali 3 meses, 2 meses já seguidos, que tem alguma coisa não é normal, a gente já indica, ela já marca uma consulta, já vamos investigar o que está acontecendo. Porque não é normal uma mulher numa idade fértil não ovular, não identificar a ovulação. Os primeiros meses ali, né, primeiro 1 mês, 2 meses de aprendizado, ainda tudo bem, a gente, né, vai ali conversando tudo, mas quando já passou ali, né, 2, 3 meses, 4 meses que a mulher não identifica a ovulação, isso não é normal. Ou então 1 mês sim, 1 mês não, sem ter um motivo, sem ter, por exemplo, o caso de amamentação ou pós-pílula. Então, alguma coisa não está, algo de errado não está certo. Então, precisa procurar um médico, né, para fazer os exames hormonais, para saber como que está a saúde. Porque, pronto, eu não estou ovulando, então, está tudo bem, porque eu não quero engravidar mesmo. Mas não, a nossa fertilidade, ela influencia em tudo, né, nas nossas emoções, no nosso sono, no nosso humor, na libido, tudo isso. Eu acho que eu travei aqui. Então, eu não posso simplesmente deixar pra lá. Poxa, a minha saúde. E tem influência com todos os outros, com o coração, com memória, com tudo isso. Então, eu preciso investigar, né? Se tem alguma coisa que não está ajustada aí. Mas pronto, e agora? Como é que eu faço, e como é que eu vivo o método Bines, então, nessas situações? Como que faz? Como que eu não engravido? Como que é isso? O MOB, ele tem 4 regras, né? Já tem outros vídeos aqui, outras lives também falando das regras do MOB, então não vou me atentar especificamente nas regras agora, mas como que eu faço para não engravidar, né? Em cada ciclo. Então vamos lá. Para não engravidar, o casal precisa ter relação num período de infertilidade. Então, e nos dias de fertilidade, eles se absterem, né? Não ter relação esses dias. Então, fazer abstinência nesses dias. Mas quantos dias, né? Eu vou ficar quantos dias em abstinência? A média de dias, também uma média, é de aproximadamente aí 1 semana de fertilidade, né? O período fértil total, aproximadamente 1 semana. No ciclo curto, como que o casal faz? Né? Uma das regras, né? Eu falei que não ia falar de regras, mas não tem como, né? A regra de não ter relação nos dias de sangramento, porque o sangue pode ocultar o muco da fertilidade, um muco fértil, a sensação já da progressão do período fértil. Então, se o casal não quer engravidar, a regra 1, então, diz que não, para não ter relações no dia de sangramento. Cessou o sangramento, a mulher já identificou que iniciou o PBI dela, né, o padrão básico de infertilidade que foi identificado dela, o casal já pode ter relação. Ela já identificou que iniciou uma fertilidade, o que eles fazem? Eles vão esperar até identificar o ápice. A mulher identifica o ápice a partir da manhã do 4º dia após o ápice, ela já está infértil. Então, aí tem um período de infertilidade de aproximadamente 2 semanas, de 11 a 16 dias. Então, como que o casal vai fazer num ciclo curto? Eles vão esperar a mulher identificar o ápice e eles têm relação nessa fase. Eu vou ficar muito tempo em abstinência.
vai dar aí aproximadamente, talvez umas 2 semanas. Uma semana aqui, mais uns 5 dias do sangramento. Aí, né, é o que eu sempre falo, né, são escolhas que os casais fazem. Não é tão difícil assim, porque eu brinco muito com os usuários, olha, aproveitem, né, aproveitem bastante a fase lútea, aproveitem a fase de infertilidade e vocês têm relação nessa fase aqui, então, de infertilidade. Como é que o casal faz para ter relação no ciclo médio? A mulher identifica, né, com a ajuda da instrutora, qual é o PBI dela, né, qual é o padrão básico de infertilidade dela. E o casal utiliza essa janelinha de infertilidade para ter relação. Identificou o início da fertilidade, espera, a mulher identifica o ápice e na manhã do 4º dia, após o ápice, a mulher já está infértil de novo. Então, ali, de novo, mais ou menos de 11 a 16 dias de infertilidade. O casal pode ter relação nesses dias. Como é que faz para viver o método, para ter relação nos dias de ciclo longo, né? Um ciclo que a ovulação está atrasada. Nesse caso, o período de infertilidade, esse período aqui, ele vai ser longo, então ele vai ser bem grande. Como que vai fazer? O casal vai ter relação nos dias de infertilidade, aí tem a regra específica, que é a regra 2, regra de relações em noites não consecutivas, para a mulher identificar quando inicia uma possível fertilidade, porque eu falo isso muito para as usuárias também. O MOB não prevê o futuro. A gente ajuda em muita coisa, mas não prevê o futuro. O que ele diz, né? O que o gráfico nos diz? Como que a mulher está naquele dia? Como que eu estou hoje? Hoje eu estou num dia infértil ou hoje eu estou numa possível fertilidade? Então, hoje eu estava me sentindo seca, que é o meu padrão infértil. Essa semana. Hoje eu fiquei molhada, hoje eu fiquei úmida. Pronto, hoje eu sei que eu estou numa possível fertilidade. Como vai ser amanhã? Só Deus pertence, né? Já diz o ditado. Então, eu preciso esperar o dia de amanhã. Então, o casal espera, eles não têm relação esse dia que mudou o padrão infértil da mulher. Então, eles esperam. E aí, no dia seguinte, ela observa. Como é que eu estou hoje? Eu continuo úmida ou eu fiquei molhada? Então, já começou uma mudança, né? Aí, entrou num período fértil que quer dizer que a mulher identifica mudanças ali na sensação da vulva que vai evoluindo. Aí, sim, aconteceu o quê? Saiu do PBI, iniciou o período fértil e teve uma progressão, a mulher identifica o ápice, ok. O que acontece muito em fase de amamentação? A mulher identifica uma mudança, tem talvez uma tentativa, o corpo tentou ali algum estímulo, não foi suficiente, os hormônios não subiram o suficiente, ou teve um sangramento, acontece muito isso também. Eu tive usuária já que na amamentação inteira dela, ela teve 1 ano de amamentação, ela tinha ali sangramentos a cada 40 dias, mas não tinha ápice. Passava uns 40, 50 dias, tinha um sangramento, mas não tinha ápice. Como que eles viviam as regras? Observavam os dias de infertilidade, o padrão básico de infertilidade dela, eles tinham relações nesses dias. Mudava alguma coisa ou tinha sangramento, eles esperavam o retorno do PBI. Então, tem a regra específica para isso, o retorno do PBI. 3 dias de PBI seguidos, no 4º dia, o casal podia voltar a ter relação nos dias de infertilidade. Até o dia que, pronto, o corpo consegue, né? Deu tudo certo, os hormônios se elevaram, né, o suficiente, iniciou ali o processo todo, porque para a ovulação acontecer, é um processo químico ali de hormônio para lá e para cá, sobe e desce de hormônio, uma loucura. Por quê? Nosso corpo é lindo, né? A fertilidade da mulher é linda, Deus fez tudo perfeito, uma harmonia ali, e uma coisa depende da outra, um hormônio dá o gatilho para o outro e dá o feedback para retornando, falando que está na hora do outro hormônio subir. E eu falo também isso muito para as usuárias, a nossa fertilidade ela é muito frágil, qualquer coisinha que se desajustou aí, a ovulação já não acontece. Então,
Outro motivo da mulher aprender o método Billings, ela identificar, saber se ela está saudável, se ela está ciclando direitinho, acontecendo todas essas fases. Fase de menstruação, infertilidade, período fértil e a fase lútea, também numa quantidade de dias bons. Não aconteceu a ovulação, vai ficar no PBI e vai descobrir o porquê, se não tem um motivo, se não está amamentando, se não usava pílula, nada disso. Vai descobrir, vai no médico investigar o porquê que não está ovulando, porquê que o período fértil não está sendo satisfatório, não está identificando o ápice. Ou um ciclo curto, a menstruação acabou, já inicia a fase fértil e identifica o ápice, o casal tem relação na fase infértil. Isso é tudo muito dinâmico, né? Muito rápido. Uma semana de uma coisa, mais uma semana já mudou, outra semana já mudou de novo. E assim nós vamos vivendo o nosso lindo, 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 lindo ciclo menstrual. Eu espero que tenha ficado claro. E se você não sabe o seu ciclo, não conhece, mande mensagem aqui pra mim, né? Venha aprender o método Billings, ele é um método que, né, realmente nos liberta, né? Nos traz de volta, né, para nossa essência, né, nos conhecer a nossa feminilidade, né, como Deus nos fez, né, no final foi isso, né, como Deus nos fez, tão perfeitas, mesmo com os nossos altos e baixos, nossa fertilidade é linda, nossa fertilidade não é uma doença, ok? Fiquem com Deus, comentem, curtem, mandem esse vídeo para os amigos aí. Um beijo, fiquem com Deus.